Você pode fazer isso sem precisar ir pelo caminho do sofrimento. Mais uma vez, não cabe a mim dizer se esse caminho é funcional ou não. Não vem ao caso, tá? Mas voltando. Aqui nesse momento ele teve uma janela, uma porta da morte, que ele teve um acidente e ele quase morreu. Foi quase assim, foi por pouco, como vocês podem ver aí no filminho. E aí a moça vai lá, reza por ele, e aí ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão baseada no que ele teve lá no confessatório, lá, confessionário, com o padre, de que ele vai se tornar a palavra do divino na Terra, porque ele acredita que ele foi salvo pelo divino. E aí ele estabelece um contrato, ele estabelece um pacto. Essa é a palavra, tá? Porque lembra, vocês vão perceber isso, na imagem que vocês viram lá da representação de Jesus no bar com ele não pediu absolutamente nada para ele. Inclusive, acho que ele comenta isso, eu não peço nada para você, eu não peço nada em troca. Acho que ele chegou a comentar isso, né? Mas ele decide, por livre e espontânea vontade, e também por conta da indução lá do padre, se tornar a voz daquela filosofia, daquela perspectiva. Ele decide se tornar padre. Mas o filme não mostra uma coisa bem interessante, que é o corpo dele, da mesma forma como negou a luta, também negando o sacerdócio. E ele não escuta o corpo dele. Isso é interessante, o filme não mostra isso. Não poderia, inclusive, porque talvez não traga a mesma perspectiva que eu trago, de reconhecer quando não é exatamente o seu caminho, o seu tempo divino. Era uma outra oportunidade de ele fazer um outro trabalho, mas ele escolheu não, ele escolheu seguir por esse, aí deu o filme, inclusive, que é bem interessante. Mas aí é uma leitura minha. Seguindo, essa aqui é a hora que ele decidiu falar pra ela que ele vai se tornar padre, e aí eu pensando, cara, ele vai falar pra ela que ele vai virar padre, o que ela vai falar? Ela vai ficar super animada, porque tal, né, ela queria ajudar ele, né, queria salvar ele, ela não, ficou chateadíssima, e foi lá trucar a mãe dele, falou, não, ele tá cometendo um grande erro, ele tem que casar comigo, como assim? Você é louca, não pode ser assim, né, mas ela faz isso, eu lembrei porque eu falei que ela é manipuladora, né, porque tem uma cena que ela vai aos finalmente com ele antes de casar. Então ela se profanou e agora exige dele que ele siga com o processo, né, de estar com ela. Mas ele decidiu ser padre agora. Como é que faz? Lembra que eu falei que ela era a mais oportunista de todas? Que a gente estava tendo um diálogo sobre isso, né? Porque ele não forçou ela a isso. Ela que literalmente conduziu ele no processo, ele ainda tentou falar pra ela, não, melhor você não fazer isso não, você não quer isso. Ela falou, eu sei o que eu tô fazendo. Ele falou, beleza então, né? Mas é legal vocês terem essa visão também pra perceber outras histórias, vamos dizer assim, que estão rolando ao mesmo tempo no filme, né? Aqui é o pai dele, meio aleatório, quando ele decide se tornar padre aqui, etc. Vou até avançar um pouquinho, né? Que aqui não é tão relevante. Ele lá fazendo os negócios, aí de repente o corpo dele começa a falhar. Ele tem uma outra oportunidade, só que aqui não é uma janela da morte, é uma mudança do corpo dele, assim como estava acontecendo no box. Ele tem uma doença, que é só para ter as pessoas mais velhas, né, ou é descoberta uma doença nele, que começa a atrofiar toda a musculatura dele. Ou seja, todos os músculos do corpo dele vão se atrofiar, vão parar de funcionar. E aí o médico fala para ele, você tem um distúrbio muscular progressivo, ou seja, vai tudo parar de funcionar. Em dado momento, absolutamente nada mesmo vai funcionar e você vai passar dessa para outra. E aí, inclusive, o cara falou, não se preocupa, a última coisa que vai parar de funcionar no seu corpo é a função erétil. Ele falou, tô tentando ser padre, cara. Foi engraçado essa parte, pra gente, pelo menos. E aí, ele, na sofrência lá, todo o processo dele, ele consegue a bênção para se tornar padre. A gente, inclusive, eu e a Aline, a gente teve um diálogo sobre isso, porque não queriam que ele se tornasse, porque era um custo para a instituição, mas no fim aceitaram que ele se tornasse, mas muito provavelmente, aí esse aqui é o final do filme, que ele fica lá no asilo, bancado pela igreja, continuando recebendo as pessoas, né? Mas não queriam que ele fosse... Eu não sei qual que é a palavra, que ele se tornasse, né, o padre, mas acabaram aceitando, e a gente estava dialogando por quê? Por que de repente mudaram de ideia? Não queriam que ele se tornasse, agora decidiram que ele vai se tornar, por quê? Aí a gente pensou que era o custo da imagem da instituição de não oficializar ele no cargo seria muito maior do que oficializar no cargo e bancar um pouquinho a existência dele, que seria curta, né? Então, várias críticas aí em relação ao processo, como sempre, né? A processos dogmáticos e instituições que a gente
percebe que tem coisas boas e tem coisas que não são, etc. Todas elas, independente de qual seja. Mas o ponto principal que eu queria trazer para vocês, além do filme, eu quis trazer a análise rapidinho, só porque eu falei que ia ter a análise do filme no título, né? Mas o ponto principal é uma reflexão que eu quero trazer para vocês. O Stu, nesse filme, ele teve pelo menos 3 oportunidades de mudar drasticamente a vida dele, como eu contei para vocês, né? A primeira oportunidade de mudança de vida dele foi quando ele saiu da luta, né? Que ele teve aquela questão no maxilar que ele precisou parar de lutar. A segunda foi o acidente. O acidente de moto, que ele estava embriagado e ele veio a ter o acidente, né? E a terceira foi a questão da doença que se manifestou ali, chamando ele para uma mudança de vida. Nas duas primeiras, ele fez uma mudança de vida. Ele foi literalmente forçado a fazer uma mudança radical na vida dele. Forçado não, mas ele foi convidado com força na primeira e na segunda instância. Na terceira, ele se recusou a fazer essa mudança da vida dele. E aí eu quero dizer para vocês que vocês não precisam ter a crença, ter a perspectiva de que só quando eu passar por uma janela como essa, por uma situação desafiadora como essa, eu posso mudar minha vida. Eu posso sair do lugar onde eu estou. Você não precisa disso. Esse é um padrão ancestral dos mais tóxicos e pesados que pudessem existir. É uma forma? Sem dúvidas. Mas é a melhor forma? Duvido. Duvido com força que seja a melhor forma. Justamente porque carrega sofrimento, carrega peso, carrega processo que você não precisa mais carregar, ainda mais na vida que você vive hoje. Nós estamos em 2025, né? Por favor, você não precisa disso, né? Aí o que você pode fazer? Ao invés de você passar por uma janela como essa, de mudança de vida, para você poder mudar o seu propósito, e muitas vezes entrar no que é chamado de noite escura da alma. É interessante que o termo noite escura da alma, se não me falha a memória, ele também vem de um padre que ficou em uma torre. Deixa eu ver. De onde vem o termo noite escura da alma? Deixa eu só ter certeza. É isso mesmo, ó. Noite escura da alma. Em castelhano, La Noche Escura de la Alma. É um poema escrito no século XVI. Alô, 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 alô. Caiu. Bom, diz aqui que tá funcionando. Parece que tá rolando. Bom, pessoal, que a internet ela deu uma queda desagradável aqui enquanto eu fazia a explicação para vocês de uma parte bem importante. Então me confirmem aí se está funcionando, por favor. Parece que tá rolando. Parece que tá rolando. Eu ouvi a minha voz ali, acho que quando cai a energia, a coisa se prejudica um pouquinho, né? Mas eu acho que vai rolar. Então, diz aqui que tá funcionando. Vou dar um atualizar aqui no YouTube. Confirmem para mim aí, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Por favor, falem comigo. Ah, tá picotando. Achei que era a minha internet. Entrei na live. Talvez seja a internet aqui. Não, é aqui, minha gente. É aqui mesmo. Caiu a energia e aí foi-se embora, né? Mas agora parece que está funcionando de novo. 100%, enviando quadros. Legal. Voltamos. Ótimo. Então vamos lá. Noite escura da alma, como eu estava dizendo para você, ele é um termo que ele foi cunhado por um rapaz no século XVI. 16? É isso aí? Eu fechei o negócio lá, não importa. Né? Que é justamente um momento de transição muito forte na sua vida, quando o seu ego ele se recusa a abrir mão daquilo que não faz sentido para você e quer se manter exatamente onde está e quer se manter no controle. Aí você entra em sofrimento. Isso pode ser considerado a noite escura da alma, ou quando você percebe que você fez um monte de coisa errada na sua vida e descobre que a responsabilidade é toda sua. Né? Mesmo que inconscientemente, que você co-criou a realidade que você está vivenciando e que você poderia viver algo completamente diferente se você se abrisse para se conectar com a sua versão mais elevada. Então isso pode levar você
também para esse estado de noite escura da alma, que é um pré-estágio, vamos dizer assim, desse aqui de mudança radical para a sua vida. São duas situações que muitas vezes abrem a possibilidade de você mudar a sua vida radicalmente. E aí o que eu quero trazer de reflexão para vocês é: vocês não precisam aguardar um momento, um episódio tão traumático quanto esse para transformar a vida de vocês. Vocês podem simplesmente parar hoje à noite e escrever em um papel: o que eu estou vivendo na minha vida que não faz mais sentido para mim? O que eu estou vivendo na minha vida que eu já sei que eu gostaria de transformar, que eu gostaria de mudar na minha vida? E dizer para si mesma: eu quero mudar isso, eu quero sair dessa situação. E entender do que eu preciso abrir mão, isso é importante, do que eu preciso abrir mão para conseguir ter isso na minha vida, para conseguir viver essa mudança na minha vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque tudo aquilo que você escolhe de mudança, se você tá, vamos fingir que agora eu tô morando aqui no interior, né? Eu moro no mato, literalmente, por isso caiu a energia. Não era tão comum, acontecia, mas era menos comum cair em São Paulo a energia de como é aqui, né? Aqui cai bastante. Mas eu escolhi fazer esse movimento. Do que eu abri mão? Eu abri mão da portaria do prédio, que eu sinto falta, porque recebi as correspondências, né? Eu podia sair de casa tranquilo, sabendo que alguém ia receber para mim, né? A energia caía muito menos, tinha mais mercados, estabelecimentos, coisas perto de casa, tinha a iluminação da rua, o que na verdade não é tão bom, né? Quando a gente quer ficar no escuro aqui no campo é melhor, que a gente dorme melhor, etc. Né? Eu precisei abrir mão de algumas coisas. Então, qualquer decisão que você vá fazer, você terá que abrir mão de alguma coisa que talvez seja importante para você, egoicamente falando. Se a gente for olhar o exemplo do Padre Stu aí, por exemplo, para que ele decidisse se tornar ator, ele abriu mão da luta, porque aquilo não fazia mais sentido na vida dele. E aí, quando ele decidiu parar de ser ator, ele decidiu ser padre por conta daquele acidente, do que ele abriu mão? Ele abriu mão daquilo que o celibatarismo pede, ele abriu mão da mulher que ele estava apaixonado naquele momento, que estava super afim dele, né? Ele abriu mão. Por quê? Porque ele percebeu que tinha algo mais valioso. E para que ele pudesse viver aquele algo mais valioso, ele precisava soltar coisas que iam contra, vamos dizer assim, que iam em desacordo com aquilo que ele estava vivenciando. Então a minha sugestão para vocês é sério. Peguem um papel e uma caneta, né? E escrevam aí para vocês. Deixa eu maximizar e minimizar aqui de novo. E escrevam. Ué, não está funcionando aqui. O que está acontecendo? Que ele não está atualizando. Ah, é que ele caiu a rede. Peraí, eu tenho que conectar de novo aqui. Peraí. Ele tá desconectado. Show, propaganda. Show. Ai, socorro. Pronto. Pronto. Faz uma lista aí de coisas que eu não quero na minha nova vida. E você pode fazer uma também de coisas que eu quero na minha nova vida. E faz uma lista, escreve, sério. Ah, André, para mim é impossível.